No terceiro ano de Joaquim, um jovem israelita chamado Eliú se encontrava no deserto com seu povo, liderado pelo grande Moisés. Era um tempo de esperança e dúvida, de promessas divinas e desafios imensos. A cada dia ao redor da fogueira, histórias eram compartilhadas entre os israelitas, histórias que ressoavam com a alma do povo de Deus. Foi em uma dessas noites que ele ouviu falar sobre o Monte Sinai, o local onde Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, uma verdadeira ordem celestial dada ao povo escolhido. Moisés não era apenas um homem, mas um mensageiro divino, e a reverência que Eliú sentia por ele fazia seu coração arder. Enquanto os ventos do deserto dançavam ao redor, um velho sábio começou a narrar a história de Betel, onde Jacó sonhou com uma escada que ligava o céu à terra. As palavras do ancião lançaram um brilho nos olhos de Eliú. Ele desejava ardentemente ter uma experiência semelhante, uma revelação direta de Deus. O jovem se perguntava, em seu íntimo, se o Senhor também o escolheria para compartilhar de tais visões. A jornada continuou, e Eliú se viu próximo ao rio Jordão. Sentado à beira da água, ele observou sua tribo se preparando para cruzar, determinado a entrar na terra prometida. Com cada passo, a coragem de Josué se fazia presente. Eliú se recordou da voz de Deus, que ecoava em seu interior, e uma nova percepção surgiu em sua mente: a fé é uma travessia. No entanto, ao mirar as águas barrentas do Jordão, sua dúvida crescia. Teria ele fé suficiente para atravessar como Josué fizera tantas vezes antes? Mais adiante, Eliú chegou a Jerusalém, onde o templo se ergueva majestoso. Era um lugar que simbolizava a presença de Deus entre o povo, e o jovem ficou estupefato com sua grandeza e beleza. Ele se colocou de joelhos, fervendo em oração, buscando orientação divina. Enquanto clamava, seu coração se encheu de esperança ao ouvir murmúrios sobre a vinda do Messias, uma esperança que o preenchia com a certeza de que algo grandioso estava por vir. A narrativa da vida de Eliú se desenrolava, levando-o ao vale de Ezequiel. Ali, ele se deparou com uma visão que o abalou profundamente: ossos secos cobriam o chão árido. Deus fez uma pergunta que penetrou em seu ser: poderão esses ossos viver? Eliú, consciente da fragilidade de sua própria fé, percebeu que Deus tem o poder de restaurar o que está perdido, resgatar até os corações mais secos e perdidos, trazendo vida. Por fim, sua jornada o levou a Belém, onde as profecias se entrelaçavam e o plano divino se aproximava do clímax com a vinda do Salvador. Eliú refletiu sobre cada um dos lugares sagrados que tocou sua vida e em como cada um deles continha uma mensagem divina. Mas a pergunta que ecoava em seu coração continuava sem resposta: como ele poderia, assim como Maria, responder ao chamado de Deus em sua própria história? Com a alma em contemplação, Eliú aguardava revelações, determinado a descobrir o que o Senhor havia reservado para ele neste mundo e além. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. E assim, Eliú seguiu sua jornada, determinado a descobrir o significado das revelações que Deus preparava para ele, sonhando com o dia em que a grande obra divina se manifestaria em sua vida, assim como havia feito nos locais sagrados de seu povo. No dia seguinte, a aurora surgiu sobre Belém, e o coração de Eliú pulsava com uma expectativa renovada. Ele se levantou de sua meditação, movido pela sensação de que uma nova etapa de sua jornada estava prestes a se desdobrar diante dele. Encontrou-se em meio a um grupo de viajantes, cada um carregando suas histórias e anseios. De repente, um homem idoso, de barba branca e olhar profundo, se aproximou, como se tivesse sentido a inquietação na alma do jovem. Você busca por respostas, não é, jovem? Perguntou o homem, com uma voz que parecia ecoar com sabedoria ancestral. Eliú assentiu, sentindo que aquele homem tinha uma conexão especial com o que buscava. Sim, eu anseio por uma revelação de Deus.
Minha alma clama por entendimento. O velho sorriu de forma enigmática e começou a contar sobre a promessa que o Senhor fizera a Abraão, em Gênesis 12, 2, 3, onde Deus disse que faria de Abraão uma grande nação e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Essas palavras, Eliú, ainda reverberam na eternidade. Elas são um lembrete de que o plano de Deus para o seu povo é tanto um chamado quanto uma bênção. Enquanto o homem falava, Eliú se viu transportado para o tempo de Abraão, visualizando as estrelas brilhando sobre suas cabeças enquanto a voz de Deus ressoava. Ele percebeu que não era apenas uma história antiga, mas uma verdade viva que se desdobrava em sua própria vida e em cada coração que buscava a Deus. Após a conversa, Eliú se afastou para uma clareira, mergulhando em oração. Ele besuntava suas angústias e dúvidas diante do Senhor. Ele lembrou das promessas que Deus havia feito a seus antepassados e a importância de cada local que tinha visitado. Os lugares sagrados eram mais do que simples marcos, cada um deles guardava uma promessa divina. Enquanto ele o contemplava, uma nuvem espessa desceu sobre a terra. Ele sentiu um frio na espinha, um arrepio que ressoou dentro de sua alma. O homem que lhe contará sobre Abraão apareceu novamente, mas desta vez cercado por uma luz resplandecente. Não temas, Eliú, pois o Senhor ouviu tua oração. A presença do Senhor envolveu Eliú, e sua visão se abriu para um espetáculo divino. Ele viu um caminho sendo trilhado entre as nações, um caminho de restauração e libertação. Cada passo que o povo dava era um testemunho da fidelidade de Deus, e a visão se ampliava com cada nova revelação. Veja, Eliú, o homem continuou, tu és parte do grande plano de Deus. Assim como Moisés guiou o povo através do deserto, tu também serás um guia, um porta-voz da esperança entre aqueles que se perderam. Com os olhos fixos na visão, Eliú sentiu o chamado divino emergir em seu interior, e uma fervorosa determinação tomou conta de sua alma. Ele percebeu que seu desejo por uma experiência pessoal com Deus estava sendo atendido, e agora ele tinha a missão de compartilhar essa verdade com outros. Um ardor crescia dentro de seu coração. Contudo, antes que o devotado jovem pudesse se mover para cumprir seu chamado, uma voz ecoou da nuvem, desafiando e encorajando: preparado estás, Eliú, mas o caminho não será fácil. Muitos enfrentarão a dúvida e a descrença. Serás como um farol, mas também um alvo das trevas. Eliú sentiu o peso das palavras, mas ao mesmo tempo, a certeza de que a luz de Deus o acompanharia. Ele saberia que não estava sozinho. Enquanto a nuvem começava a dissipar-se, o homem desapareceu, mas não antes de deixar uma mensagem crescente em seu espírito. Eliú entendeu que cada um de nós, como os ossos secos, tem a capacidade de viver quando ouvimos a palavra de Deus e deixamos que a vida dele entre em nós. Em breve, pensou Eliú, todas as promessas se unirão em um clímax que mudará o destino de toda a criação. Ele sabia, a partir de sua fervorosa meditação, que algo estava prestes a acontecer. Naquele momento de conexão sublime, o jovem não apenas encontrou seu propósito, mas a revelação de Deus estava prestes a explodir em meio a seu povo, lançando luz sobre a estrada que se desenrolava diante dele. E assim, Eliú estava prestes a se lançar em uma nova aventura, onde não apenas sua vida seria transformada, mas ele tornaria-se uma parte vital do plano soberano de Deus, um plano que se estendia desde a fundação do mundo até o clamor da criação esperando pela redenção. O eco da jornada de Eliú mal havia começado, e o verdadeiro caminho depuraria sua fé a novos níveis, revelando a grandeza do Senhor e sua eterna aliança com seu povo. E a questão permanecia: como ele se comportaria diante do chamado que havia recebido? A luz do novo dia perdurava sobre Belém quando Eliú, agora com o coração ardendo, se preparou para o que viria. Aquele reencontro com um homem sábio havia acendido em sua alma a chama de um propósito divino e uma consciência profunda do chamado que o aguardava. Sem hesitar, Eliú tomou a direção do sul, determinado a explorar as promessas e lugares que moldariam sua jornada em direção ao cumprimento do plano de Deus. Enquanto caminhava por entre as colinas verdejantes, Eliú se lembrou de como as vozes do passado ainda reverberavam em sua mente. Ele ponderava sobre todos aqueles que, ao longo dos séculos, enfrentaram grandes desafios e, no entanto, perseveraram na fé. Recordou-se de Davi, o pastor que se tornará rei, e como ele, mesmo enfrentando a adversidade,
era conhecido por sua paixão por Deus. Eliú aspirava também a ter um coração conforme o de Deus, disposto a se levantar entre as multidões e proclamar a sua glória. De repente, a cena ao seu redor mudou conforme uma tempestade se formava no horizonte. As nuvens escuras se acumulavam, e o vento começava a uivar em um lamento que parecia ecoar através das gerações. Eliú parou, o espírito inquieto dentro dele, alertando-o para que estivesse preparado. Ele lembrou-se de Jó, que, mesmo em sua calamidade, não perdeu a esperança em Deus. Da mesma forma, Eliú decidiu que não sucumbiria ao medo, mas buscaria conselho e força no Senhor. Senhor, gritou Eliú, sua voz ressoando entre as árvores que balançavam violentamente. Dá-me a coragem de Davi e a paciência de Jó. Fortalece-me, para que eu possa ser um instrumento tuas mãos. Enquanto clamava, o vento parou abruptamente, como se o próprio céu estivesse aguardando uma resposta. Então, uma voz suave, porém firme, soar de dentro de sua ser: Eliú, olho sobre ti, não te deixarei. Lembra-te da minha aliança. Assim como prometi a Noé, que nunca mais destruiria a terra pelas águas, hoje te digo que o meu plano de redenção se desdobrará através de ti. Persistirás, e eu utilizarei tuas experiências para inspirar outros. A confiança começou a se alinhar em seu coração. Era como se as palavras daquela voz manifestassem uma visão clara diante dele. Imediatamente, contemplou a possibilidade de ser um portador dessa aliança, levando esperança àqueles que aguardavam em trevas. Olhos se abriram. A revelação do que era ser um guia surgira como um quadro vívido. Mas Eliú sabia que a jornada seria longa e repleta de obstáculos. Ele estava ciente de que não apenas os problemas externos reivindicariam sua atenção, mas também as lutas internas de sua própria fé viriam à tona. Será que eu realmente sou capaz? Questionou Eliú. A dúvida se infiltra como um ladrão na noite, mas sua mente retornou às promessas eternas contidas nas Escrituras. Enquanto o céu começava a clarear, Eliú avistou uma caravana ao longe. Eram viajantes, cada um com suas esperanças e medos, assim como ele. Com seu coração batendo forte, decidiu se unir àquela multidão. O desejo de ofertar aquilo que recebeu se tornou irresistível. Visitarão lugares sagrados, pensou ele. É a oportunidade de falar sobre a fé, de lançar as sementes de esperança. Ele se aproximou da caravana e começou a se apresentar. Ao ouvir as histórias de dor e busca daqueles viajantes, Eliú sentiu um peso no coração, mas ao mesmo tempo, um poder emergente. Ele sabia que era tempo para a colheita. Era por meio dos fracos que o Senhor mostraria sua força. Era o momento de ser aquele farol que havia sido proclamado. Mas enquanto Eliú se preparava para compartilhar, uma sombra se aproximou da mistura. Ele podia sentir a tensão no ar, uma malignidade tentando anular sua missão. Uma voz sussurrou, pesada como um peso em sua consciência: mas será que o Senhor realmente está contigo? E assim, a batalha por sua fé intensificou-se. A pergunta flutuava: como Eliú triunfaria sobre essa dúvida, seu maior inimigo? Uma nova fase de sua jornada se aproximava, e com ela, o propósito divino, que prenunciava um cumprimento extraordinário, estava prestes a ser revelado. Com o coração firme e a determinação renovada, Eliú respirou fundo e se preparou para a pequena tempestade que aguardava antes da grande revelação. Sabia que o plano soberano de Deus se desdobraria, e que o melhor ainda estava por vir. Ele sussurrou uma oração e, novamente olhou para o céu. O desenrolar do destino cheio de promessas começava. A questão mais profunda pairava no ar: qual seria o papel da fé diante das adversidades? Logo que Eliú se juntou à caravana, a atmosfera se tornava cada vez mais densa. Os viajantes, vindos de diferentes localidades, compartilhavam relatos de aflições e esperanças que pareciam entrelaçadas em suas vidas. Enquanto eles se reuniam em torno de uma fogueira, Eliú soube que era seu momento de falar. Bastava dar voz ao que clamava em sua alma. Com o olhar firme, Eliú se dirigiu aos presentes: amados irmãos e irmãs, as trevas podem nos cercar, mas a luz do Senhor brilha nas sombras. Assim como o Senhor guiou os antigos hebreus na travessia do deserto, Ele também nos guiará em nossas tribulações. Esperemos em Ele.
Suas palavras ecoaram entre os viajantes, e alguns começaram a acenar em aprovação, enquanto outros olhavam com desconfiança. Mas, à medida que Eliú falava, a voz que o havia confortado na tempestade ressoou em sua mente novamente. Não temas, Eliú. A minha verdade é a tua armadura. Ele se sentiu revigorado, e mais coragem brotou de seu íntimo. Estava ele cumprindo a sua missão? O Senhor havia prometido que seu caminho não seria em vão. Entretanto, enquanto as chamas da fogueira dançavam, uma figura encapuzada se separou do grupo. A presença dessa pessoa desfigurou o ambiente familiar. Eliú não podia deixar de notar como a escuridão parecia seguir essa sombra. Um arrepio percorreu sua coluna, e uma inquietação começou a tomar conta de seu ser. A figura se aproximou dele, seu olhar oculto sob o capuz. Você fala de esperança, viajante, disse a figura, com uma voz baixa como um murmúrio de ventos distantes. Mas sabe realmente onde essa esperança pode levá-lo? Até os profetas foram enganados. Até os homens de Deus duvidaram. Eliú sentiu o peso das palavras. Contudo, em seu coração, um impulso forte resistia à tentação de sucumbir ao medo. Sei, sim, que minha esperança se fundamenta na palavra do Senhor. Como está escrito, não temais, porque eu sou convosco, não vos assusteis, porque eu sou o vosso Deus, Isaías 41:10. A minha força e a minha certeza estão na promessa de Deus, respondeu Eliú, com firmeza, tentando afastar a dúvida que o envolvia. A figura, então, recuou um passo, permitindo que sua presença ameaçadora se dissipasse um pouco. Você pode acreditar nas palavras, Eliú, mas a fé não é só acreditar, é agir diretamente ao seu chamado. E o que você fará quando o teste vier? Questionou, como uma sombra roçando o chão, buscando a alma do jovem. Um silêncio pairou. Eliú concentrou-se em permanecer firme, buscando nas Escrituras um versículo que o fortalecesse. Sentiu-se como Daniel diante do leão, rodeado de incertezas, mas firme na fé. Sei que serei testado, disse Eliú, a voz ecoando em um novo poder. Mas como está escrito, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmos 1:2-5:1. Eu estou determinado a confiar na fidelidade de Deus. A figura recuou ainda mais, parecendo confusa e, por fim, desapareceu entre as sombras da noite. Os viajantes soltaram um suspiro coletivo, como se tivessem acabado de emergir de um pesadelo. Eliú sentiu a energia, a esperança reverberando através do ar. Todos estavam prontos para seguir em frente. Quando a lealdade à fé foi testada, Eliú, como um vaso moldado pelo oleiro, permaneceu firme. Ele sabia que esse teste não seria o último, e mais desafios estavam à espreita. Mas nele havia um profundo entendimento, a revelação de que a jornada de cada um era entrelaçada no grande plano soberano de Deus. E então, uma nova pergunta pairava em sua mente, mais poderosa do que todas as que haviam surgido até agora. Quais outros testes me aguardam e como cada um deles moldará a obra divina em minha vida? Com essa inquietação, Eliú se preparou para a próxima fase de sua jornada, onde o conhecimento do plano de Deus se desenrolaria ainda mais. Certo de que a promessa do Senhor estava com ele, ele não podia deixar de sentir que um grande chamado aguardava, aguardando que ele desse os próximos passos em fé. Enquanto a caravana avançava, os primeiros raios da manhã filtravam-se através das nuvens cinzentas. Eliú, determinado a manter a ânimo do grupo, continuou a articular pensamentos sobre a grandeza de Deus diante das situações adversas. Havia um peso espiritual no ar, como se o próprio céu estivesse atento ao desenrolar de sua jornada. Enquanto os viajantes atravessavam um vale de pedras e silêncios perturbadores, um leve tremor começou a percorrer o solo. Os pássaros silenciosamente desistiram de cantar, e um frio repentino começou a envolver a caravana. Eliú viu as faces dos seus companheiros se tornarem pálidas, exceto uma, o homem encapuzado que havia desafiado sua esperança na noite anterior. Sua figura parecia ainda mais sombria sob a luz tênue da manhã. Não temam, Eliú bradou, a voz ecoando nas paredes do vale. Pois, como está escrito, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão, Isaías 43:2.
O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas o homem encapuzado não recuou. Ele se aproximou, e a penumbra pareceu se intensificar ao seu redor. Você fala de águas e rios, Eliú. Mas e se o verdadeiro teste estiver diante de tempo de seca? O que sua fé será então? Nesse momento, um vento violento agitou as copas das árvores, e Eliú sentiu seu espírito em um embate. O homem parecia uma tempestade em si mesmo, uma personificação das dúvidas que insistiam em assolar a alma humana. Eliú olhou profundamente nos olhos, ainda ocultos sob o capuz. Até mesmo o deserto tem sua razão. O Senhor criou o deserto para que o povo reconhecesse sua necessidade de dependência dele. Como disse Moisés, porém, na terra que agora habitais, não é como a terra do Egito, Deuteronômio 11:10. O homem parou, por um instante, como se as palavras de Eliú tivessem rasgado algum véu de confusão. Mas logo, ele endireitou os ombros e sorriu, um sorriso que não trazia acolhimento, mas apenas um desafio. Você pode saber, Eliú, sobre a necessidade de dependência, mas a dependência verdadeira é expressa em ações. Estaria você disposto a sacrificar tudo pelo que acredita? Ele gesticulou com a mão, e o vento aumentou, levantando poeira em um redemoinho ameaçador. Enquanto a nuvem de poeira se dissipava, Eliú se lembrou da história de Abraão, pronto para oferecer seu único filho em fé. Sabia que sua fé seria medida, não apenas por palavras, mas por ações. Sim, respondeu Eliú, sacrificarei o que houver em mim, se isso me conduzir à sua vontade. Como está escrito, e o Senhor lhe disse, certamente, de bênção te bendirei, Gênesis 22:17. Um silêncio profundo se seguiu. De repente, a figura sombria deu um passo para trás, parecendo ter compreendido algo. Você pode ter coragem, Eliú, mas os verdadeiros desafios ainda estão por vir, disse ele, antes de desvanecer mais uma vez no ar. Os viajantes, que haviam escutado a conversa, começaram a murmurar entre si, incertos sobre o significado daquela intervenção. Eliú, sentindo a responsabilidade que pesava em seus ombros, olhou em volta e viu rostos de busca e expectativa. Havia uma unidade crescente entre eles, ligada pela promessa do Senhor. Amados, começou Eliú, mantenham sua fé firme. É na fornalha da tribulação que as nossas esperanças são refinadas. O deserto está diante de nós, e é nele que nós seremos moldados para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Sentindo a determinação crescendo no coração da caravana, Eliú fez uma pausa, como se uma nova revelação estivesse prestes a ocorrer em sua mente. Mas onde essa jornada nos levará? O que mais o Senhor está planejando para nós? Um arrepio percorreu suas costas. Ele sabia que a jornada apenas começara, enquanto um novo mistério do plano divino se perfilava no horizonte, aguardando para ser revelado. A voz de Deus parecia ressoar em seu íntimo, desafiando-o a confiar, a agir e a se preparar para o inefável. Seriam verdadeiramente menos os desafios e maiores as bênçãos que o aguardavam? Enquanto a caravana seguia sua marcha com confiança renovada, o sol começava a se erguer mais alto no céu, tingindo o horizonte com matizes dourados. O frio que antes envolvia os viajantes começava a dissipar-se, deixando uma leve brisa que parecia sussurrar promessas de esperança. Eliú, ciente da tensão que ainda pairava sobre os corações, percebeu que o tempo da dúvida não havia passado. Com um olhar de determinação, ele falou, olhem ao seu redor, amigos. Vemos um deserto, mas também vemos a mão do Criador. Lembrem-se do que está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23:2. Assim será conosco, na jornada que temos pela frente. Porém, o homem encapuzado não estava longe. Estava observando cada movimento, cada palavra, como uma sombra incansável. Com um gesto repentino, ele fez a poeira subir novamente, e o ar ficou pesado. Pastores podem guiar suas ovelhas, mas quem dirá a vocês quando o caminho é perigoso? Ele sorriu de forma enigmática, sua voz profunda e sardônica. Quem sussurra em seu ouvido quando os perigos se aproximam? Eliú respirou profundamente,
sabendo que as palavras daquele estranho eram mais do que uma mera provocação. Era um convite à introspecção. Ao olhar para seus companheiros, a dúvida ainda estava presente, e ele entendeu que a fé deles estava em prova. Cuidado com o que o diabo pode sussurrar, pois é a verdade que traz liberação. Como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. O homem encapuzado parecia hesitar, e Eliú viu uma fissura na firmeza de sua postura. Era como se alguma luta interna estivesse acontecendo, uma batalha entre luz e trevas. Contudo, o desafio ainda não havia terminado. E se a verdade, Eliú, vier acompanhada de dor? E se os caminhos de Deus não forem como você espera? Nesse instante, um trovão ecoou no céu, como se a própria criação estivesse respondendo à provocação. Uma nuvem escura surgiu abruptamente, e a luz do sol foi coberta. Eliú, sentindo o peso daquela incerteza, dirigiu-se a seus companheiros: não temam a tempestade que se aproxima. Mesmo nas noites mais escuras, Deus mantém sua luz acesa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 1:9-1:05. Os rostos ao redor de Eliú foram preenchidos por uma nova determinação. As palavras de fé se tornaram a armadura que os protegeria da desconfiança. Mas o homem encapuzado, percebendo a força que começava a brotar entre eles, soltou uma risada baixa e fria, quase etérea. Mantenham-se firmes, então. Mas se o deserto se alastrar por muito tempo, qual de vocês se levantará para questionar o silêncio de Deus? A pergunta pairou no ar como um eco. Eliú sentiu a gravidade daquela dúvida. Ele sabia que o silêncio de Deus poderia ser tão ensurdecedor quanto uma tempestade. Provavelmente, a verdadeira prova viria não na intensidade dos desafios, mas na espera silenciosa. Enquanto o vento começava a assobiar implacavelmente, Eliú fechou os olhos por um instante, invocando a paz que excede todo entendimento. A jornada não será fácil, e o deserto pode nos moldar, mas lembrem-se, em cada deserto está o último propósito de Deus. Como disse o profeta, não estarei eu em um deserto. Não será nas dificuldades que a sua glória será revelada. Os corações do grupo começaram a se unir em um cântico de esperança e confiança, e, mesmo em meio à tempestade que se formava, eles levantaram as vozes juntos, clamando pela força do Senhor. Mas, enquanto o som da adoração subia, o homem encapuzado desapareceu na bruma, deixando um rastro de incerteza e a pergunta ressoando em seus espíritos: estarão vocês prontos para o que virá? A mão de Deus com certeza se moverá, mas será que vocês poderão ver? E assim, mergulhados no eco de sua própria busca espiritual, Eliú e a caravana seguiram adiante, enquanto o horizonte se tornava cada vez mais vibrante, revelando que o Senhor estava preparando algo igualmente misterioso e belo. O plano divino ainda se revelaria em sua plenitude, e o que era deserto um dia poderia se transformar em mananciais de vida, mas o tempo de espera seria crucial. Eliú e a caravana continuaram a sua jornada, com os ecos das dúvidas alimentadas pelo homem encapuzado ainda pulsando em seus corações. O céu se tornava cada vez mais pesado, como se estivesse pressionado por algo além de sua compreensão. O ar tornou-se morno, e uma luz difusa encapsulou o grupo, inscrevendo um mistério sobre o que estava por vir. Eliú, percebendo o nervosismo crescente entre seus companheiros, decidiu que era hora de reavivar a esperança. Irmãos e irmãs, começou ele, com a voz firme, não permitamos que as sombras da dúvida nos desorientem. Está escrito: não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Lembrem-se, a presença do Senhor não nos abandona. Mas, enquanto Eliú falava, uma estrondosa explosão de trovão rasgou o céu. Relâmpagos cortaram a escuridão, parecendo iluminar a própria dúvida que habitava os corações dos viajantes. A resistência de Eliú balançava com o poder da tempestade que se aproximava. O solo começou a tremer levemente, e a areia do deserto levantou-se, criando uma dança de poeira ao redor deles. Um jovem da caravana, chamado Jonás, levantou a mão. E se, Eliú, tivermos que confrontar não apenas a tempestade, mas também nossas próprias incertezas?
O que faremos se as vozes da dúvida se tornarem mais altas que as de nossa fé? Ele olhou para Jonás, sua expressão experimentada mesclada a um toque de empatia. Temos que recordar os feitos do Senhor, e nos apegar à sua palavra. Ele se lembrou da história de homens e mulheres na Escritura que enfrentaram suas próprias tempestades. Lembrem-se de Moisés, que diante do Mar Vermelho clamou ao Senhor, e a Deus respondeu. Diga aos filhos de Israel que marchem, Êxodo 14:15. E assim é conosco, devemos continuar a marchar em fé. As palavras de Eliú pareciam acalmar alguns, mas a tempestade aumentava em intensidade, e um frio penetrante começou a envolver a caravana. Era como se a própria criação estivesse contrabalançando a intensidade da fé que nascia entre eles. Mais uma vez, a figura encapuzada apareceu à distância, espreitando nas sombras. Continuem seus cânticos de fé, se assim desejam, murmurou, sua voz reverberando no vento. Mas estarão preparados para o que a tempestade trará. Então, os primeiros pingos de chuva começaram a cair, suavemente no início, mas rapidamente se transformaram em torrencial, como se os céus estivessem lamentando algo profundo. Eliú, em meio ao caos, levantou as mãos aos céus. Deus, reconhecemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1, clamou. Foi nesse momento que algo inesperado ocorreu. As gotas de chuva começaram a brilhar de forma peculiar à luz dos relâmpagos, revelando uma beleza indescritível. Como se uma promessa escondida estivesse sendo revelada através da adversidade. Ao olhar mais de perto, Eliú vislumbrou que a chuva não era apenas água, era um símbolo, um lembrete das bênçãos à espera do povo de Deus. E o vento trouxe uma voz sussurrante, não de dúvida, mas de esperança. Assim como as gotas de chuva alimentam a terra, assim também eu trago vida à sua promessa. Preparem-se, pois o deserto não é o fim, mas o começo de algo grandioso. A tempestade não era um cântico de desespero, mas uma revelação divina. Eliú sentiu uma onda de expectativa correr por sua espinha. A caravana reuniu-se como um só corpo, unindo suas vozes em um hino de louvor, superando a tempestade que o cercava. No deserto, Deus proverá, exclamou Eliú, e naquele momento, a fé coletivamente crescente da caravana começou a desferir golpes aos seus medos. Mas, das sombras, o homem encapuzado assistia, e seus olhos se fixaram na luz que começava a brotar entre os viajantes. Porém, ele disse, com um sorriso traiçoeiro, vocês ainda não sabem o que a tempestade guardará, pois há tempos de provação que estão por vir. Estão prontos para receber a revelação da sua providência, mesmo quando a tempestade não parece ser de Deus? E nessa hora, a revelação do plano soberano de Deus pulsava no ar como um perfume divino, deixando todos à espera da próxima etapa. A jornada continuava, e o que antes era sombra agora começava a assumir uma forma mais clara e significativa. As chuvas rugiam como um exército em marcha, e a caravana marchava através das intempéries, firmando sua caminhada em meio ao clamor do céu. Eliú, apesar das dificuldades, sabia que tinha uma missão a cumprir, e essa missão não se limitava apenas aos seus próprios temores, mas transcendia todas as suas incertezas. Ele olhou para os rostos de seus companheiros, e, enquanto os raios cortavam a escuridão ao seu redor, sentiu a necessidade de compartilhar uma mensagem de encorajamento. Irmãos, ele bradou, como no tempo de Noé, quando a arca se tornava um porto seguro entre as águas, nós também estamos sendo guardados. Não se esqueçam do que o Senhor nos diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, Isaías 55:9. Enquanto Eliú falava, uma nuvem negra se formou ainda mais acima deles, e um raio desceu, atingindo uma rocha à distância. Os corações dos viajantes dispararam, e um murmúrio de terror começou a se espalhar. A figura encapuzada, que havia se mantido à distância, agora se aproximava, envolta em um manto de sombras. Você, Eliú, chamou a voz do encapuzado, acha que a confiança nas palavras de um Deus distante pode protegê-los? Olhem para suas mãos, que se agitam de incerteza. Muitas sombras se aproximam e vocês ainda não veem o caminho adiante. Nesse momento, Jonás, tomado de coragem, levantou-se. Acaso não é em meio às dificuldades que o Senhor se revela,
como quando o fogo se intensifica para purificar o ouro. Não temos que temer o que está à nossa frente, pois ao justo morrer é ganho. Filipenses 1h21. A tempestade rugiu, e os ventos uivaram, parecendo responder ao clamor de Jonás. Eliú, encorajado, ergueu sua voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8h31. A tempestade pode ser feroz, mas a nossa fé é mais forte. Com a intensidade da tempestade crescendo ao seu redor, a terra sob seus pés começou a se agitar, como inquieta ante a presença divina. Luzes brilhantes dançavam no céu e, entre os relâmpagos, Eliú vislumbrou um vislumbre do que poderia ser um caminho à frente, iluminado pelas promessas do Senhor. Uma luz dourada atravessou a escuridão, e Eliú sentiu novas forças renascerem no seio de seu ser. Eis que uma nova aliança é feita, exclamou Eliú, sentindo o peso do seu chamado. O Senhor nos leva a um novo nível de fé, estamos a um passo de um milagre. O homem encapuzado, com um olhar de desprezo, recuou um passo. Vocês não têm ideia do que estão prestes a encarar. Quando o Senhor se revelar em poder, muitos se desviarão. Estarão prontos para a verdade que vai além de suas compreensões? As palavras do encapuzado pairaram no ar, e Eliú sentiu uma onda de inquietação e determinação. Ele sabia que deveriam avançar ainda que as tempestades gritassem à sua volta. Com cada passo firme e orações fervorosas, a caravana avançava em direção à luz que parecia prometer a vida. Pois não era apenas a tempestade que estava em jogo, mas a transformação de corações, a libertação de almas aprisionadas, assim como os filhos de Israel saíram do Egito em busca da terra prometida. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Salmo 23h01, ecoou Eliú em seu coração. Enquanto eles marchavam, uma visão grandiosa e inesperada começou a se formar nas mentes dos viajantes. Um vale verdejante, a promessa de um renovo, um lugar onde a água brotava da rocha. Mas um novo mistério aguardava entre as nuvens, tocando os corações dos que caminhavam com fé. E do alto, uma voz ecoou, como um trovão sereno: preparem-se para o que vem, pois eu, o Senhor, trarei a vocês um novo pacto, um renovo nas promessas de outrora. Mas antes que isso aconteça, vocês devem enfrentar a tempestade do coração que se opõe à minha vontade. E assim, o horizonte se moldava, com o vislumbre de um novo amanhecer, mas a escuridão ainda se juntava, conspirando para um teste maior e a revelação do plano divino que estava prestes a ser desvelado. A tempestade rugia com um poder quase sobrenatural, e os ventos, como se tivessem vida própria, rodopiavam ao redor da caravana, fazendo as árvores se curvarem sob sua fúria. Eliú sentia a tensão no ar, mas não se deixava abater. A voz trovejante do Senhor ainda ecoava em sua mente, e ele sabia que a jornada estava apenas começando. Avancem! Disse Eliú, sua voz cortando a escuridão como uma lâmina. O Senhor está conosco, e mesmo que as tempestades se levantem, sua mão protetora nos guia. Lembrem-se das promessas que receberam. Os viajantes, animados pelas palavras de Eliú, seguiram em frente, cada um enfrentando sua própria batalha interna. Jonás, no entanto, persistia em sua inquietação. As palavras do encapuzado ecoavam em sua cabecinha, e uma sensação de urgência aumentava em seu coração. O que significava realmente a tempestade do coração mencionada por Deus? Era um teste de fé ou um prenúncio de algo maior? Enquanto avançavam, a escuridão se agitava à espreita, revelando figuras indistintas que se moviam nas sombras. Eliú, percebendo a inquietação crescente, ergueu sua voz novamente: irmãos, lembrem-se de que foi o Senhor quem nos tirou do cativeiro. Assim como fez com nossos antepassados, ele nos libertará mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8h32. De repente, uma luz intensa surgiu diante deles. Era um imenso arco-íris que se erguia na tempestade, refletindo as cores vibrantes do céu. Os corações dos viajantes se acalmaram à vista daquela promessa divina, cada uma das suas cores representava uma aliança inquebrantável que Deus fizera com seu povo. Como Noé, também eles eram parte daquela promessa. No entanto, a figura encapuzada não havia desaparecido. Em vez disso, parecia ganhar força a luz do arco-íris, agora mais ameaçadora.
Ela ergueu sua mão. Vocês são tolos, acreditando que este é um sinal de esperança. A luz pode ofuscar os olhos, mas não o engano que habita em seus corações. Vocês não escaparão do seu verdadeiro destino. Os viajantes hesitaram, inseguros sobre como responder à provocação. Mas Eliú, sem ceder ao temor, avançou um passo à frente, sua fé como um escudo contra a escuridão. O Senhor já disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. João 8:12. Você é apenas um eco da dúvida que o Pai nos ensinou a rejeitar. Com isso, Eliú ergueu sua mão, e no instante seguinte, uma onda de luz emanou dele, pura e brilhante, dispersando a sombra envolvente. A figura encapuzada recuou, e um grito de agonia ressoou nos ares, misturando-se com o som da tempestade. O coração da caravana pulsava de esperança, e o temor começou a esmaecer. Mas antes que pudessem celebrar, o céu se transformou novamente. As nuvens escuras abriram caminho para uma visão arrebatadora, um caminho dourado, serpenteando pelo vale que se estendia à frente. Os viajantes sentiram uma força irresistível os puxar em direção àquela estrada divina. Mas Eliú parou, percebendo que ainda havia uma escolha a ser feita. Avancem com sabedoria! Exclamou, sua voz forte como rocha. A luz pode nos guiar, mas cada um deve examinar seu próprio coração. O Senhor pediu que enfrentássemos a tempestade dentro de nós antes que possamos realmente embarcar nessa jornada. As palavras de Eliú foram firmes, e a caravana hesitou na borda do caminho. Com o horizonte descortinando-se em luz e promessas, a batalha entre fé e dúvida estava longe de terminar. Neste momento crítico, a tempestade do coração começou a revelar seus segredos, e ele orou em silêncio, pedindo ao Senhor a força necessária para que cada um escolhesse o seu caminho sabiamente. E de repente, entre o mesmo trovão que antes soara, uma nova voz se fez ouvir, baixa mas poderosa: estes são os dias em que o meu povo será chamado a decidir. O que você escolherá quando a verdade for revelada? Estão prontos para enfrentar o que há em seus corações? Assim, a caravana, na intersecção entre o medonho e divino, ficava à beira de um grande desfecho, enquanto o plano soberano de Deus começava a desenrolar-se com a promessa de uma revelação inefável. Ele o olhou em volta, sentindo a intensidade da decisão pairar no ar. Cada viajante tinha seu próprio peso a carregar, uma tempestade silenciosa dentro de si que clamava por atenção. Olhares ansiosos se cruzavam, e as palavras de Deus ressoavam como um tambor, chamando-os a um momento de reflexão. Amados, Eliú começou, a voz cheia de compaixão, cada um de nós carrega as cicatrizes de nossas batalhas. O que se esconde em nossos corações? É a dúvida? O medo? A culpa? O Senhor nos chama para enfrentar essas tempestades internas, para que possamos seguir adiante. A luz que vemos não é apenas uma ilusão, é um convite para que nos rendamos à verdade. Jonás, ainda inquieto, tomou coragem para se manifestar. E se a verdade for dolorosa? E se ela nos levar às lágrimas antes que a cura venha? Sua voz tremia, e a tensão era palpável. Às vezes, é necessário mergulhar nas águas da dor para encontrar a verdadeira liberdade. Eliú respondeu, lembrando-se de seus próprios momentos de provação. Assim como o Senhor purificou o povo no deserto, Ele deseja limpar nossos corações. Somente assim poderemos abraçar as promessas que nos foram dadas. Como que respondendo ao anseio de todos, uma brisa suave soprou pela clareira, suavizando o peso de suas preocupações. Neste contexto, Eliú fez uma pausa, sentindo a presença do Senhor ao redor deles. Naquele silêncio, um pensamento profundo ecoou em sua alma, talvez fosse hora de oferecer um espaço para que cada um falasse o que oprimia seu coração. Vamos, então, partilhar nosso fardo, Eliú sugeriu. As palavras têm poder, e a confissão pode vos liberar. Quem está disposto a abrir seu coração? Conforme as nuvens se afastavam, alguns começaram a dar passos hesitantes em direção ao centro do grupo. Uma mulher de cabelos grisalhos ergueu a mão e fez um movimento para falar. Eu hesitei em seguir esta jornada por causa de meu passado. Carrego a culpa como uma sombra eterna. A vulnerabilidade de sua declaração trouxe um clima de sinceridade ao ar. Eliú, encorajado, respondeu, e ao trazer à luz essa dor,
podemos vê-la como parte do nosso testemunho, não como um peso a nos impedir. Deus pode transformar seus lamentos em louvor. A mulher sorriu, um brilho de esperança começando a brotar em seus olhos. Outros então começaram a oferecer suas próprias lutas. Um homem, proprietário de uma pequena fazenda, confessou: eu luto contra a incerteza em relação ao meu futuro. O medo de não conseguir sustentar minha família me corrói. Entenda, Eliú falou, que a verdade de Deus é que Ele é nosso provedor. Ele se importa mais conosco do que os pássaros do céu e os lírios do campo. Com confiança, entreguemos nossos medos a Ele. À medida que mais viajantes compartilhavam suas dúvidas e lutas, Eliú viu uma transformação acontecendo. As barreiras que pareciam intransponíveis começaram a se desfazer, e a luz resplandecente do arco-íris, que simbolizava a aliança de Deus, tornava-se um testemunho palpável nos corações que estavam se abrindo. Então, do fundo do grupo, uma voz familiar, a de Jonás, ergueu-se mais uma vez. Eliú, se estamos dispostos a enfrentar nossas tempestades, o que faremos quando a verdade nos confrontar? Quando as nossas expectativas não forem atendidas? Quando a verdade for revelada, devemos estar prontos para aceitar o desconforto que vem com ela. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar, acreditando no que Deus promete. Se algum se afastar nas dificuldades, não deve ser o nosso destino, mas sim o início de um novo caminho. As palavras de Eliú, ardendo em uma renovada intensidade, pareciam reverberar nas almas dos viajantes. Juntos, eles começaram a sentir a presença do Senhor aumentando, revestindo-os com força e esperança. Era como se as tempestades internas estivessem sendo acalmadas pela luz e pela verdade que estavam escolhendo abraçar. E assim, com um novo senso de unidade e propósito, a caravana decidiu avançar em direção ao caminho iluminado. Confiemos, pois como nos diz a palavra, em tudo há um tempo determinado, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Chegou o momento de alavancarmos nossas vidas na verdade. Contudo, antes que pudessem dar o próximo passo em direção à luz, o homem encapuzado reapareceu. Ah, mas é tão fácil esquecer. Lembrem-se, o caminho da verdade pode também ser um caminho de lutas. Estão vocês prontos para enfrentar o que vier a seguir? E enquanto a dúvida ainda ressoava, a neblina que cercava a caravana dissipou-se, revelando um cenário deslumbrante de flores brotando entre as pedras do deserto, um sinal tangível do renovo que os esperava. Eliú sabia que mesmo nas tempestades da vida, a esperança estava ao seu alcance. Nenhum desses testemunhos é em vão, cada um de vocês faz parte do plano soberano de Deus. O que ainda está por ser revelado? Quais outras surpresas Ele tem para nós nesta jornada? E a caravana, agora une-se numa nova determinação, seguiu em frente com um compromisso compartilhado, enfrentar o que viria, iluminados pela certeza de que a luz do Senhor sempre os guiaria pelos caminhos da verdade.